Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Como um país se afunda quando se edifica sobre o pecado. Nós temos a história da Bíblia que nos traz lições importantes e podem ser aplicadas em nosso país. O Senhor diz na Bíblia, quando as leis são deturpadas, o justo vai esperar o quê? Quando as leis são feitas de forma intencional para favorecer a determinadas pessoas e oprimir a outras, o que se espera? Quando a justiça não faz justiça, como nós vamos esperar alguma coisa? O país se corrompe. Mas eu quero me reportar a Israel na época de Salomão. Ele começou a se desviar e se desviou completamente. Salomão gerou todas as condições e oportunidades para uma revolta do povo contra Deus. Olha que interessante, porque ele próprio, Salomão, abandonou o Senhor, se deu aos prazeres da vida, aos prazeres da carne, comer, beber, mulheres, dinheiro, negócios, comércio, e por causa disso ele fez acordos políticos com o mundo todo, e para garantir esses acordos políticos ele se casou com mulheres de todo o mundo, constituiu um séquito ali de mulheres, um harém imenso, incomparável. Eu não sei se já houve na história alguém que quis ter 1000 mulheres, e dali ele se perdeu, porque as mulheres vieram com suas culturas, trouxeram os seus cultos, trouxeram os seus ídolos, induziram o coração de Salomão a seguir os ídolos também, e aí o que a Bíblia diz dele é que ao final ele se perdeu completamente. Mas além de se perder por toda a eternidade, ele trouxe maldição sobre o povo, porque ele deixou o povo endividado, revoltado, explorado, empobrecido, sem Deus, sem apelo para a religião. Salomão deixou o povo nessa condição. Depois que ele morreu e o Roboão assumiu, logo a revolta se concretizou e o Jeroboão foi chamado para ser o líder daquele povo todo que não mais aceitava os caminhos de Deus. 10 tribos seguiram o Jeroboão. Na verdade, Deus revelou para o Jeroboão, e aquilo foi importante para que ele se preparasse. Na verdade, Jeroboão era o melhor que havia no meio daquele povo todo, aquelas 10 tribos, e ele se estabeleceu como rei, mas logo se afastou do Senhor, criou uma outra religião para não misturar, senão ele entendeu que perderia, e criou uma nova religião, fez o povo de Israel pecar. Dali por diante, o país foi descendo. Era um país grande, numeroso em população, poderoso, rico, porém endividado, revoltado, e o povo arrasado, e dali por diante foi só de mal a pior. O Jeroboão morreu, deixou o filho dele Nadab reinando, e fez pior do que ele. O Baasa se rebelou e matou Nadab e reinou no lugar dele, fez pior ainda, e o Baasa morreu e deixou o filho dele reinando no lugar, o Elá foi fazendo pior, e um outro, o Zinri, que era comandante da metade dos carros do exército, conspirou contra o Elá e o matou, e porém o Zinri não, o país já está bastante arrasado, o Zinri não conseguiu consolidar o poder e reinar, porque houve outro concorrente, o Onri, e nessa disputa o Zinri acabou morrendo, mas o Tibni se levantou no lugar dele, confrontou o Onri, porém em confrontos e guerras o Onri venceu, e
matou todos os adversários e começou a reinar. O Onri reinou por muitos anos, ele foi o pai de Acabe e fez Israel pecar mais ainda, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Infelizmente, muitos tiveram essa designação, fez pior do que todos quantos foram antes dele. E dali por diante o país foi só piorando, até que Deus resolveu acabar com aquele país, Israel, Reino do Norte, em Samaria, capital Samaria, porque não prestava mais, não tinha nenhuma esperança mais, Deus não tinha mais esperança naquele povo. E se acabou, os poucos foram para o cativeiro, de onde não voltaram mais. Mas não foi para isso que Deus chamou aquele povo, descendente de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus abençoou através do José no Egito, o Moisés. Deus abençoou aquele povo através do Davi, que foi servo fiel a Deus, e no entanto eles não queriam aquele caminho de Deus e se rebelaram por completo, criaram um outro país, Israel, Reino do Norte, baseado na mentira, no engano, na idolatria e na exploração do semelhante, um país que não tinha condições de ir para frente. O que você pensa do nosso Brasil? Ele está estabelecido, na verdade, na lei de Deus, no temor a Deus? O Brasil está nessa direção? A justiça brasileira é justa? Os governantes têm temor a Deus? O Brasil está nessa direção? Alguém vai dizer, não, mas está muito bem, porque Deus é misericordioso. Mas Israel estava bem quando Jeroboão começou. Ainda estava bem, mas uma sequência de reis, cada um pior do que o outro, fizeram o povo se afastar por completo de Deus, atrair a ira de Deus. E o que se espera do nosso Brasil? No entanto, Deus nunca se deixou ficar sem testemunha. E naquele país arrasado, destroçado, na época de Acabe, mandado pela Jezabel, adoradora de Baal, que quis acabar com o culto a Deus, impôs o culto a Baal, naquela situação, Deus levanta um profeta Elias, depois o Eliseu. Naquela situação tão podre, Deus levanta algo maravilhoso, a vida de um profeta Elias, que é um tipo bíblico de quem hoje quer ser fiel a Deus. Ninguém tenha dúvida, os que querem ser fiéis a Deus são muito poucos. Ainda muitos crentes estão querendo Deus só para abençoar, mas na verdade a bênção que eles querem é do mundo. Eles não estão querendo exclusividade para Deus. Porém, você quer ser fiel a Deus? Todos que querem ser fiéis a Deus têm estímulo de Deus para continuar, ainda que o mundo à nossa volta vá de mal a pior. Ainda que o mundo se deteriore mais ainda, nós sabemos que bem virá sobre os que buscam o Senhor. Você está nesse grupo que quer Deus a toda prova, haja o que houver, quer consagrar a sua vida totalmente ao Senhor? Você está nesse número?